dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Helena e a minha aula de hoje é sobre raízes e caules. Bom, eu vou começar com uma breve introdução sobre as raízes, né? E o que são as raízes? As raízes são órgãos que têm como função a fixação, a absorção, a reserva, o suporte e a respiração, no caso das angiospermas. Elas possuem como uma de suas características não possuir folhas. Como sabemos, há plantas com hábitos subterrâneos, aéreos e aquáticos. E sendo assim, suas raízes também vão obedecer os seus hábitos. É de costume que as raízes aéreas apresentem clorofila, enquanto que as aquáticas e as subterrâneas não. As raízes, elas apresentam também regiões distintas, tais como a coifa, que é o responsável por envolver completamente a extremidade da raiz, a zona de alongamento, que é responsável pelo crescimento da raiz, a zona pilífera, a qual apresenta pelos absorventes, e a zona de ramificação, que é onde ocorre a ramificação da raiz primária. As raízes primárias, elas são aquelas que têm origem da radícula, diferente das raízes adventícias, que podem ter suas origens de caules ou folhas. Bom, vou falar dos tipos de raízes, né? Que são muitos. E a gente vai começar pelas raízes tabulares. As raízes tabulares, elas são estreitas e altas, e sua forma morfológica lembra uma prancha. Eu trouxe algumas imagens, depois dá pra gente ver melhor. Vai ser a imagem 94. Elas lembram uma prancha, né? Uma tábua. Mas geralmente ficam fora do solo e são comuns de espécies arbóreas. As raízes do tipo tuberosas, que vai estar na imagem 99, que na maioria das vezes são subterrâneas, espessas e com substâncias variadas de reserva. Geralmente, a raiz principal é mais espessa. A gente também tem raízes do tipo grampiforme, que vai estar na imagem 98, que são mais frequentes de plantas trepadeiras e ou plantas ornamentais, com raízes adventícias, das quais vão se fixar na planta ou em outras plantas, né, no caso, ou em paredões rochosos. Há as raízes do tipo estranguladora, das quais vão se desenvolvendo ao redor de outra planta, que irá servir como suporte ou substrato inicial e podendo sufocar e matá-la, né? Que no caso é a planta hospedeira, né? Que vai morrer. A gente também tem raízes do tipo escoras, das quais são raízes adventícias de origem caulinar e que vão auxiliar a planta a se fixar no solo. Elas são plantas que são comuns de manguezais. A gente tem também as raízes sugadoras,
sendo plantas parasitas que vão penetrar na planta hospedeira até atingir o floema para roubar os nutrientes. Tem também as raízes nutricionais, que são raízes adventícias que nasceram em ramos aéreos e que vão crescer até alcançar o solo para absorção de nutrientes. E por fim, a gente tem as raízes do tipo respiratórias. Elas são plantas tipo. Bom, a raiz dela tem um crescimento horizontal à superfície da terra e que pode originar outras raízes com geotropismo negativo. Aí. Aqui, ó, nessa imagem tem a raiz com as diferentes partes dela, né? É uma raiz pivotante. Aqui, ó, é a raiz tabular. Você pode ver que parece mesmo uma prancha. A gente tem nessa outra imagem a raiz grampiforme, né? A gente tem as tuberosas, que aqui a gente tem o exemplo da cenoura. A gente tem as estranguladoras, ó, que a gente pode ver que é a hospedeira, e a parasitária, que é se envolvendo certinho nela. Quais mais que a gente tem aqui? A gente tem os risófilos também. E a gente tem aqui as raízes nutricionais, né? Como eu falei, elas estão aqui ó, se esticando para vir no solo para conseguir nutrientes. Aqui as raízes do tipo respiratório, ó, tá vendo? A raiz ela tá horizontalmente, mas tem outras que vão aqui, ó, em geotropismo negativo, ó, subindo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho, eu vou dar uma introduzida sobre os caules. Os caules, eles são órgãos vegetais que têm como função originar e suportar as folhas, as flores, os frutos e, em alguns casos, raízes adventícias. E assim como as raízes, os caules também possuem regiões distintas, sendo elas a zona apical, que é onde tem a ocorrência do meristema apical e de folhas jovens por várias fases do desenvolvimento. Tem a zona de alongamento, que é a parte caulinar que dá o alongamento dos entrenós. A zona dos nós, que é onde surge uma ou mais folhas, e a zona dos entrenós, que é a parte caulinar que está localizada entre os nós. Aqui novamente uma imagem, né, explicativa. A gente pode ver aqui tem a legenda, que o esquema da planta mostra as regiões que eu falei, né? Aqui a gente pode ver as gemas auxiliares. Cadê a região de alongamento?
Aqui, ó, a região de alongamento, enfim. E bem como as raízes, a gente também tem vários tipos de caule. E eu vou falar um pouquinho de cada um. A gente tem os troncos, que são aéreos e lenhosos, e também são rígidos e de grande dimensão. A gente tem as hastes, que são de ocorrência em plantas herbáceas ou subarbustivas, com características de ser pouco lenhosa e podendo possuir entre nós bem curtos. A gente também tem os caules do tipo estipe, que são aéreos e que têm como seus representantes os coqueiros e as palmeiras. Tem o como, que tem como representante o bambu ou a cana-de-açúcar e que possui como característica apresentar nós e entre nós bem visíveis. A gente também possui os caules do tipo trepador, dos quais apoiam-se em muros, cercas ou até mesmo em outras plantas. Eles têm como órgão de fixação as gavinhas. Se eu não me engano, representante desse tipo de caule são as eras. Eu acho que são as eras. A gente também tem caule do tipo rastejante, que são aéreos e que se prostam no solo, não permanecendo eretos. Eles podem desenvolver raízes adventícias nos nós para auxiliar na fixação do solo e assim na nutrição da planta. Deixa eu tomar uma aguinha. Pronto. A gente tem os cladódios, dos quais possuem o caule com aspecto foliar, sendo clorofilados e assim com função de realizar a fotossíntese. E com folhas modificadas em espinhos. Elas são plantas de ambiente seco e tendo como representante as cactáceas. A gente tem os filocládios, que também parecem com folhas, lembrando os cladódios, mas eles se diferenciam porque os filocládios eles têm um crescimento determinado. Os cladódios eles não têm, eles só crescem, crescem e crescem. A gente tem também os caules tipo estolhos, eu acho que é assim que fala, ou estolhões, que podem ser caules do tipo aéreo, do tipo subterrâneo ou ainda do tipo aquático. Eles têm desenvolvimento como rastejante e que, apesar de ter as raízes voltadas em direção ao substrato, seus ramos são voltados para cima. Os caules do tipo tubérculo são aqueles que acumulam reservas nutritivas com aspecto hipertrofiado. Eles também têm formato que geralmente é arredondado ou que é oval e que na maioria das vezes é subterrâneo.
Eles podem ter folhas reduzidas e gemas laterais. Possuímos também os bulbos, que tem sistema caulinar subterrâneo, que é caracterizado por possuir um eixo caulinar, denominado prato, de onde é de originar as folhas, que também vão ser subterrâneas. Podem ter bulbos tunicados, dos quais vão ter folhas largas, ou pode ser bulbos do tipo escamoso, com folhas largas, mas com dimensões menores. E ainda tem os bulbos que são cheios ou sólidos, dos quais as reservas nutricionais vão se acumular no caule ou no prato. E eles possuem folhas reduzidas. Também há os rizomas, que se parecem com raízes e que vão se desenvolver horizontalmente no solo, formando raízes adventícias nos nós. E por fim, a gente tem os xilopódios, que... Eita, esse aqui deu branco, calma. Eles são subterrâneos e cheios de substâncias de reserva, de água e de tecidos mecânicos. E aí a gata começou a miar lá fora, gente. Aqui a gente tem o caule tipo tronco, tá vendo? Ele é bem compridão, tal. A gente tem aqui, ó, o como. Esse aqui é como. Esse aqui é o stipe. Esse aqui é tipo a haste. Tá vendo aqui, ó? Como é que ele cresce? Aqui a gente tem... Acho que isso aqui é o rizoma. Eu acho que é rizoma. Enfim. E a gente tem... Esse aqui é tipo rastejante. Esse aqui é os cladódios. Nossa, gente, desculpa, eu tô com uma tosse aqui, ó. E é isso. Como atividade para os alunos, eu pensei dos alunos que eles deveriam tentar encontrar 5 tipos de raízes e 5 tipos de caules nas suas casas ou na sua vizinhança. E depois que eles encontrassem 5 tipos de cada, eles deveriam fazer um desenho das estruturas que eles encontraram, deveriam nomeá-las e escrever as características, né? E aí a atividade deveria ser entregue na próxima aula. As referências que eu usei para montar essa aula são do livro Morfologia e Anatomia Vegetal, Células, Tecidos, Órgãos e Planta, que é do Luiz Antônio de Souza, é o capítulo 3 da editora UEPG. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção.